a todos os inscritos no evento, aos meus queridos alunos de Direito da Faculdade Catedral de Roraima, em nome do nosso coordenador, professor Dr. Luiz Machado Fernandes, e em especial ao nosso palestrante, Dr. Cleobert Santos, e ao nosso convidado deste painel, o Dr. Bruno Marques, que nesta tarde trarão contribuições valiosas para a advocacia iniciante e para toda a sociedade de modo geral. Neste momento, vou passar a palavra ao nosso palestrante, professor Dr. Cleobert Santos. Seja bem-vindo, a palavra está com o senhor. Olá, boa tarde, doutora Cristiane Rodrigues, boa tarde ao doutor Edinaldo Vidal, presidente da OAB. É uma honra imensa participar, é a primeira vez que eu participo de eventos nessa ordem. Não conheço ainda o estado de Roraima, tenho essa pretensão do nosso lindo Brasil em todos os cantos. Sou nordestino, não sou do norte, já morei no norte também, no Tocantins, e fico muito honrado, repito aqui, inclusive agradeço aí a participação do pessoal e do Brasil inteiro que está no YouTube, estou acompanhando aqui o bate-papo bem alegre das pessoas aí, nessa tarde de grandes conhecimentos, né? Assisti a palestra agora há pouco da doutora Mariana Keppen, fiquei muito encantado, é uma área que eu também trabalho e gosto, que é compliance, tem tudo a ver com a LGPD, e sem maiores delongas, eu vou só fazer um pequeno introito curricular meu, que serão 2 palavras, é computação e direito. Eu sou um profissional híbrido por conta do tempo, para que vocês saibam, eu respiro interdisciplinaridade já há muito tempo, também gosto muito de filosofia e navego aí na periferia de outras áreas para poder prestar serviços aí, tanto na área da tecnologia quanto na área jurídica, né? Trabalho com perícia computacional também, e outras coisas. Como vocês, em sua maioria, são profissionais iniciantes, eu deixo aqui o meu recado como analista de inteligência. Uma das formações que eu tenho é dentro da Escola Superior de Guerra, né, das Forças Armadas, e a gente costuma dizer que os analistas de inteligência, eles costumam olhar para o futuro. Tudo aquilo que nós fazemos, a gente tenta olhar para o futuro. O analista de inteligência, ele quando vê uma lagarta, ele não vê apenas uma lagarta, ele vê uma potencial borboleta. E com isso eu quero dizer que vocês devem sempre ficar antenados sobre essas áreas que são crista da onda, né? A própria LGPD, que eu já venho trabalhando há algum tempo, outras questões, a gente tem agora neurodireitos, né? A proteção de dados neurais, já existe legislação sendo trabalhada nesse sentido. Lá no Chile, a gente tem legislação, projetos de lei já em andamento aqui no Brasil, a gente tem pós-humanos, são pessoas que usam chips implantados em seus corpos, temos inteligência artificial moldando as nossas relações humanas agora em todas as questões. Eu até brinco, e a minha brincadeira tem fundo científico, na realidade eu sempre tenho muito carinho pela ciência e trago aqui para vocês coisas que realmente são balizadas pelo método científico. Eu brinco que, e ao mesmo tempo falando sério, que quase todas as nossas decisões atualmente são feitas por sugestões algorítmicas, ou seja, a gente tem sistemas impactando diretamente em nossas decisões. Você vai no caminho que o GPS fala, você namora com as pessoas que você encontra em aplicativo de paquera ou na internet, etc. E tudo isso tem a ver com pedaços de nós que são os tais dados pessoais. Então eu deixo aqui logo a primeira dica em relação à LGPD. Ela vem para tutelar, ou seja, para proteger fragmentos de nossa personalidade, como assim considera a Suprema Corte lá dos Estados Unidos, país que vez ou outra também ministro aulas e aprendo também por lá com outros professores. Então eles consideram, por exemplo, que dados armazenados em nossos smartphones são uma extensão da nossa personalidade, somos nós. Então, no momento em que você faz publicações em um Facebook da vida, no momento em que você faz publicações no Instagram da vida, no momento em que você fornece seu CPF ou mesmo um dado biométrico, ou seja, sua digital, em uma farmácia, ali você está deixando você mesmo. Então, por isso essa preocupação tamanha no mundo inteiro em relação às nossas garantias fundamentais, para que não haja lesão à própria pessoa humana na utilização desses dados. Então eu vou agora, já falando da própria lei, deixo aqui o recado para que todos compreendam que é uma oportunidade de mercado tamanha. Por qual razão? Porque para onde você olha, há relações tecnológicas em andamento, e essas relações tecnológicas elas são balizadas exatamente por dados pessoais de pessoas físicas, nesse caso,
da LGPD. Então, você olha para o seu bairro, com certeza você vai ver várias empresas, o comércio da esquina, escolas, enfim, qualquer tipo de negócio vai ter que ser adequado, vai ter que entrar em compliance, né, a palavra trazida pela doutora agora há pouco, e você vai ter muito mercado para trabalhar nesse sentido. Perguntas que meus alunos fazem: professor, eu preciso ser formado em tecnologia, eu preciso ser formado em compliance, eu preciso ser formado em direito para trabalhar com LGPD? A resposta é não. Claro que você vai trazer para a sua consultoria a bagagem daquilo que você já estuda, daquilo que você já trabalha, mas você vai trabalhar, como a doutora Mariana falou, a questão da diplomacia ali em relação a angariar outros profissionais para ajudarem você nos projetos de conformidade à lei. Ou seja, a lei vem com várias exigências e você vai fazer com que as empresas e também os órgãos públicos, eu estou à frente no judiciário de projetos de conformidade da LGPD, eu sou gerente de proteção de dados e de segurança da informação no judiciário, e lá a gente também tem essas questões todas envolvendo os dados dos cidadãos, principalmente em momentos como a gente vive atualmente, de alavancagem da tecnologia. Vejam só que estamos usando aqui a tecnologia para podermos fazer essa conferência, e todas essas imagens que vocês veem são dados pessoais, inclusive alguns são dados pessoais sensíveis que eu posso até me ater para falar logo adiante. Dito isso, eu vou falar para vocês de onde vem a LGPD. Ela foi inspirada em grande monta num regulamento europeu chamado GDPR, General Data Protection Regulation, ou seja, Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Inclusive, recomendo que você faça pesquisa nesse sentido, porque esse regulamento europeu ele é muito maior e mais denso que a nossa LGPD. Claro que a nossa lei tem suas próprias nuances, mas boa parte dela foi feita com base exatamente no GDPR. E também falo, a LGPD ela versa sobre tratamentos de dados pessoais, que eu já falei para vocês, que é qualquer informação relacionada a nós, como pessoas físicas, não é somente informações de identificação, por exemplo, como nossos documentos. O seu número IP, por exemplo, o número que nós ganhamos em nossos dispositivos, em dados contextos, ele é considerado dado pessoal. A doutora Cristiane, por exemplo, quando ela está usando o celular dela conectado à internet, em alguns momentos esse IP muda, só que naquele registro ali é um dado pessoal, porque está atribuído à vida da doutora Cristiane. Ou seja, aquele IP, naquele caso concreto, ele é considerado dado pessoal, e a LGPD exige que as empresas tenham transparência em relação ao uso desses dados, que elas não podem usar esses dados de maneira desleal frente aos donos desses dados. A LGPD chama os cidadãos, ou seja, os donos dos dados, que somos nós, de titulares de dados, não à toa. Como eu disse, a gente empresta informações de nossas vidas para o Facebook, empresta para as farmácias, para os shopping centers e etc., para os aplicativos de paquera. Eu vou falar porque isso é uma verdade, muitos enviam nudes, eu ia dizendo a gente, né, incluir todo mundo, mas muitos enviam conteúdo de cunho sexual. Muito cuidado com isso, o professor trabalha com perícia e a gente sabe que a internet ela promove o direito ao não esquecimento. Aquilo que a gente coloca na internet geralmente é eterno, né? Ela requenta de tempos em tempos informações, mesmo que você consiga apagá-la em alguns locais, sempre pode ser requentado aquilo. A LGPD traz também, além de conceituações, né, sobre dados pessoais, sobre titulares de dados, que são os donos dos dados, ela traz vários princípios e regras que devem ser seguidas pelas empresas para que elas possam entrar em compliance, para que elas possam entrar em conformidade, ou seja, para que elas se adequem a esses requisitos e não sofram sanções também ali estampadas no corpo da LGPD. Aí diz aqui no artigo 5º, eu iria colocar slide, mas eu acho que fica mais tranquilo a gente bater esse papo mais informal, né? Então, no artigo 5º, diz que dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Eu já superei esse conceito com vocês quando eu disse que é qualquer coisa relacionada a vocês que esteja registrado em mãos terceiras, né? E diz também que há os dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais sensíveis estão lá no inciso 2º do artigo 5º da LGPD. Quem quiser acompanhar aí, se for o caso, abrindo a norma, vocês vão ver que ele elenca vários tipos de dados que a lei considera
mais sensíveis. É um micromundo dentro dos dados pessoais que a lei já traz, quando os dados forem relacionados, por exemplo, à origem racial e étnica, convicção religiosa, dados biométricos, e aí você pergunta, mas por que ela considera esses dados mais sensíveis que os outros? Porque esses dados, em relação, por exemplo, à nossa sexualidade, eles podem causar mais lesões a nós como cidadãos, a nós como pessoas físicas, se eles forem manipulados, se eles forem utilizados de maneira, por exemplo, discriminatória. A gente tem na história recente, inclusive agora, lá com o Talibã teve acesso a vários bancos de dados de pessoas que ainda estão no Afeganistão, e há um temor mundial dos profissionais de proteção de dados de que eles vão usar essas informações que eles coletaram para perseguir desafetos. Então, isso já aconteceu, por exemplo, também no período nazista, lá na Alemanha, onde os alemães conseguiram informações de determinadas cidades, determinados países, e fizeram aquilo que fizeram, infelizmente, com aquelas populações. O que mais que eu posso falar? A lei traz a figura do controlador e do operador de maneira bem sucinta, para que eu não me estenda demais aqui nos conceitos. Isso está lá no inciso 6º do artigo 5º. A figura do controlador é aquele profissional ou aquela empresa ou aquele órgão público que decide fazer o tratamento dos dados, ou seja, por exemplo, a escola ela precisa dos dados dos alunos, ela precisa dos dados dos pais ali, do aluno, ela precisa dos dados dos próprios funcionários. Então, esse decisor é chamado pela LGPD de controlador, e quem faz as operações realmente é chamado pela lei de operador. Então, se a escola ela contratou, por exemplo, um sistema de tecnologia de uma empresa terceira, essa empresa terceira ela vai, por meio de contrato, fazer o uso daqueles dados em nome da escola, que é o controlador, e essa empresa contratada é o operador. Professor, para que isso? Claro, não só por questões didáticas de divisão de tarefas, mas principalmente por divisão de responsabilidades, né, para que a gente enxergue quem é o principal responsável, que é aquele que inventou de fazer a coleta dos dados, por exemplo, num primeiro momento, chamado então de controlador. E há um profissional que está muito em voga, quem já estuda proteção de dados sabe que existe esse tipo de profissional, que é uma nova função, né, que foi criada pela LGPD, que é o encarregado de dados. Assim como o Compliance Officer, que a doutora Mariana Keppen falou a respeito, a gente tem um Data Protection Officer, a gente tem um oficial de proteção de dados, que a LGPD chama aqui no Brasil de encarregado de dados. E uma das funções principais do encarregado de dados é acompanhar os projetos de conformidade à LGPD dentro das empresas e também servir de ponto de contato entre a população e entre os órgãos de fiscalização frente às empresas que lidam com os dados pessoais das pessoas. Tranquilo? Para que você seja encarregado de dados, é necessário, claro, que você tenha conhecimento da própria LGPD e também tenha um pouquinho de conhecimento ali dentro da gestão, dentro do compliance, dentro da tecnologia. É interessante que seja um profissional que respire esses ares de interdisciplinaridade e até mesmo de multidisciplinaridade em alguns momentos. O que mais que eu posso falar aqui? Sobre os princípios, a gente tem diversos princípios elencados lá no artigo 6º, eu vou me deter apenas em alguns por conta do tempo. As empresas, elas devem respeitar um princípio que a LGPD traz, chamado de princípio da finalidade. Elas têm que dizer especificamente para que estão usando nossos dados. Digamos que você chega numa farmácia e ela pede o seu CPF e simplesmente usa o CPF para fins escuros, para fins ainda não detalhados ali. Isso não pode existir mais. As farmácias, não somente as farmácias, mas todas as empresas que fazem tratamento de nossos dados, elas têm que dizer para que elas estão fazendo aquilo. Aí existe um outro princípio na LGPD chamado princípio da transparência. As empresas têm que deixar bem claro para qual o fim daquela coleta daquele dado, por que elas estão coletando aquilo, tem que ser esmiuçado para nós, titulares de dados. É uma forma de manter a lealdade, já que a gente está fornecendo nossas informações, e eu falei lá no começo, que tudo hoje é decidido pela tecnologia, nossas informações são importantíssimas, porque elas moldam exatamente o mercado. As empresas sabem quem é que compra mais remédio X ou Y, quem é que compra menos remédio A ou B.
E com isso elas tomam decisões de negócio, elas usam a inteligência com base nesses dados para tomar decisões. A política toma decisões com base em dados hoje em dia. O Brasil perdeu para a Alemanha no 7-1, infeliz 7-1, porque a Alemanha tinha muitas informações sobre todos os nossos jogadores e ela montou uma inteligência para jogar com o Brasil naquela fatídica data onde o Brasil teve aquela perda. Então, tudo hoje é baseado em dados e as empresas precisam respeitar todos os princípios que a LGPD traz. Inclusive, tem outro, que é o princípio da necessidade. Elas têm que comprovar que elas realmente precisam usar nossos dados para chegar àquela finalidade que eu falei antes. Não, eu quero porque eu tenho que fazer isso. Mas por quê? Prove para mim, justificadamente, tudo isso com evidências, com artefatos documentados, né, para que ela possa demonstrar isso não somente para a sociedade, mas também para os órgãos de fiscalização. É muita coisa, claro que é muita coisa, mas vocês aprendem, vocês são inteligentes, vocês são muito esforçados, eu tenho a plena certeza, e vocês vão com certeza ser consultores disso, vocês vão aprender a trabalhar em projetos de conformidade à LGPD, inclusive alunos meus têm feito vários projetos já, e ninguém faz tudo sozinho, vocês podem se unir a outros profissionais, vocês podem chamar outros profissionais da tecnologia, outros advogados, pessoas da gestão, pessoas do compliance, para que vocês formem times aí, para que vocês possam abraçar essa necessidade gigantesca de mercado, como eu disse. Tudo que a gente olha tem LGPD atualmente, e tem pouca gente realmente especializada nisso. Tem muita gente falando que faz o trabalho, claro, mas essa muita gente não chega a uma porcentagem muito grande no universo gigantesco que nós temos, por exemplo, de advogados no Brasil, ou seja, há mercado para todo mundo. No artigo 7º da lei, a gente tem o que muitos chamam de bases legais, ou seja, são permissões que a lei dá para que você possa fazer uso dos dados pessoais. Por exemplo, quando você vai na internet para fazer uma reserva de hotel, você geralmente preenche com seus dados pessoais. Aquela reserva de hotel é uma espécie de pré-contrato. Então, o hotel vai fazer o uso dos seus dados para fins contratuais, naquele momento. Só que quando você chega para se hospedar no hotel, geralmente os hotéis trazem uma fichinha em papel. Por gentileza, preencha essa ficha. Aí vai estar lá o CPF, a cidade de origem, etc, etc. Aí você pode indagar, né, porque você agora já sabe o que é LGPD. Por que você está coletando essas informações? Aí o hotel vai dizer, por conta de uma base legal que me obriga a fazer isso. Existe uma lei que existe realmente, né, uma lei que exige que os hotéis façam esse cadastro das pessoas que por lá se hospedam. Ou seja, num primeiro momento, lá pela internet, a hipótese legal do artigo 7º da LGPD, que permitiu ao hotel coletar os dados, foi uma base com base em contratos. Quando você chegou no balcão, aconteceu outro tratamento de dados, ou seja, outra coleta de dados naquele formulário no papel, e ali já foi outra base legal, que é a base legal de obrigação legal. O hotel não tem como fugir disso. Os órgãos públicos podem justificar o tratamento de nossos dados com uma base específica, que é para fins de cumprimento de ações públicas, por exemplo. Aí existe também o famoso consentimento. Digamos que o hotel chegue para você e peça outras informações que não tem nada a ver com aquele formulário. Não, a gente queria que você preenchesse aqui um cadastro para a gente ficar mandando e-mail para você depois com promoções e etc. Aí pode ser que ele se utilize de uma base chamada consentimento, que deve ser muito bem especificada, tem que ser muito bem explicado, porque a gente já aprendeu sobre o princípio da transparência. Os hotéis, nesse caso do exemplo, precisam dizer o que vai acontecer com aqueles dados, se eles vão compartilhar aqueles dados com outros hotéis, com terceiros, com outras empresas. Se você permite isso, você vai lá e dá seu consentimento, que pode ser revogado a qualquer tempo. E o hotel ele vai ser obrigado a apagar ali seus dados daquela base de dados de marketing dele, quando você fizer essa revogação, e ele também, por meio de compliance, ele vai ter que ser capaz de comprovar que faz tudo isso. Aí é onde entram vocês fazendo esse trabalho de conformidade. O que mais que eu posso falar aqui, que estão aqui nos meus slides? Crianças e adolescentes. A lei tem uma preocupação, assim como os europeus têm com a legislação deles, em relação ao uso dos dados de nossos filhos, de nossos primos, seja lá quem for, de nossas crianças e adolescentes. Inclusive, ela pede que todo o tratamento de dados que seja feito com dados de crianças e adolescentes seja feito justamente no melhor interesse
daqueles titulares ali, naqueles menores. Ou seja, as empresas elas não podem ser desleais. E no caso das crianças, por exemplo, o seu filho está com um celular ali, ou um tablet, no joguinho, tem que aparecer lá uma mensagem dizendo, olha, esse jogo coleta dados pessoais da sua pessoa, só que você vai ter que levar isso lá para o papai e para a mamãe, para que um deles dê o consentimento para que esses dados sejam coletados por essa empresa que criou esse jogo. Então, é nesse trâmite aí que a LGPD funciona. Em suma, a LGPD diz o quê? Por favor, usem os dados das pessoas, mas sejam leais com essas pessoas, sejam transparentes. Como é que vocês estão usando esses dados? Para que vocês estão usando esses dados? Vocês compartilham esses dados? Vocês enviam esses dados para o exterior? Por quanto tempo que vocês armazenam esses dados? Por que vocês não podem apagar os dados quando as pessoas pedem que vocês apaguem? Tudo isso deve ser comprovado pelas empresas e deve ser justificado pelas mesmas. Já caminhando aqui para os finalmente, isso aqui são coisas que são semanas de aula, inclusive, que às vezes ministro. Eu estou aqui sintetizando pontos aqui específicos que acredito sejam importantes para a nossa conversa de hoje, mas existe no artigo 18 da LGPD os direitos dos titulares de dados, ou seja, o exercício de direitos das pessoas frente às empresas e frente aos órgãos públicos em relação aos dados pessoais é também previsto na LGPD. Por exemplo, você tem o direito de entrar em contato com qualquer empresa ou órgão público e perguntar se há dados seus por lá. E eles são obrigados a fornecer de maneira gratuita para você essa informação. Se você descobre que seus dados estão lá, você também tem o direito de retificá-los. Digamos que eu tenha casado, de preferência, com a Nicole Kidman ou outra atriz dessas famosas, e eu tenha mudado o meu sobrenome para Cleorbeth Santos Kidman. Então, o meu dado mudou e eu peço para as empresas alterarem, ou seja, retificarem. Isso é um direito meu também, que a LGPD assiste frente a essas entidades, né? Olha, o meu nome mudou, eu quero retificá-lo, então o meu nome está escrito errado. E escrever Cleorbeth errado, né, uma coisa quase que impronunciável. Eu até brinco que o meu nome já é criptografado, né? Talvez o meu nome seja João, mas criptografado virou Cleorbeth, né? Eu estou só brincando para a gente ir quebrando o gelo também da seriedade aqui da ciência. Outra coisa que você pode fazer é portar seus dados. Tem um direito na LGPD chamado direito à portabilidade. O que é isso? É você levar seus dados de um lugar para o outro. Digamos que você tenha seus dados em um plano de saúde, já está tudo lá, sua vida inteira ali com seus dados, e você quer mudar para outro plano. E você tem interesse de pegar todo aquele seu histórico do plano de saúde e levar para o novo plano de saúde. Você tem esse direito também. E as empresas têm que estar adequadas para fornecer isso de maneira íntegra, de maneira correta, frente aos ditames, aos princípios e exigências da própria LGPD. Por fim, lá no artigo 52, a gente tem as sanções, né? A gente espera que as empresas não sofram sanções. Por isso que a gente vai ajudá-las a entrar em conformidade com a lei. A gente teve, por exemplo, uma rede de farmácias muito famosa que recentemente foi multada em R$500 mil, ou seja, uma quantia vultosa, talvez não para a receita da farmácia, mas claro que isso chama a atenção, e ela foi multada exatamente porque estava coletando dados biométricos sem necessidade. E aqui eu posso falar para vocês mesmo, ficando gravado, eu fui um dos que denunciou isso, essa prática frente à LGPD. Isso é incorreto, não era necessário coletar a biometria das pessoas para efetuar a venda. Se era para identificação, essas farmácias deveriam simplesmente pedir um documento. Elas não precisavam cadastrar a biometria, que é uma senha, inclusive, considerada imutável. E o professor vai dar a dica. Não tirem mais fotos com as digitais para frente, né? Agora, a partir de agora, façam assim, ou alguma coisa nesse sentido, porque as câmeras estão muito modernas. Muitas vezes, hackers e outros cibercriminosos, eles pegam nossas fotos onde aparecem nossas digitais e eles extraem nossas digitais a partir dessas fotos. O professor é meio paranoico com segurança, mas é o jeito, né? A gente está num... Todos nós, inclusive eu como profissional de tecnologia, todos nós estamos engatinhando
em um novo mundo chamado internet. A gente tem uma arma de destruição em massa dentro dos nossos bolsos. Isso aqui é uma arma de destruição em massa, os celulares, né? A gente destrói reputações, destrói vidas, destrói nossas próprias vidas com difamação e etc, e etc. E também fornecendo informações que a gente não gostaria de fornecer para que outras pessoas com caráter malicioso se utilizem desses dados para nos lesar e para lesar outros membros da sociedade. Além de advertência, as empresas podem ser multadas em até 50 milhões de reais, e pode haver também multa diária por desrespeito, e claro, pode haver a publicidade de que aconteceu alguma coisa errada no uso de nossos dados pessoais, fazendo com que ela perca a reputação de mercado. Muitas empresas perdem muitos valores na bolsa, por exemplo, porque deixaram vazar dados pessoais, ou seja, dados pessoais de seus clientes, se tornaram aí públicos por meio de invasões, por meio de divulgação acidental. Então, tudo isso tem que ser feito por meio do compliance. Eu deixo aqui o meu forte abraço a todos vocês. Quem quiser me encontrar pelo Instagram, o meu nome é esse aí que aparece para vocês aí na grade do evento, @Cleorbert. Estou também no LinkedIn. Fiquem à vontade para entrar em contato. Nem sempre imediato, mas eu sempre respondo mesmo que demore. Foi uma honra enorme participar do evento. Espero ter trazido aí conhecimentos úteis para vocês. Estudem o que está chegando, estudem o que está realmente modificando o mundo. Sejam inteligentes, analistas de inteligência. Sempre olhem para o futuro. Toda decisão que você toma agora tem reflexos no futuro. Não tome decisões erradas agora. Tá? Um abraço aí para todos e todas e até a próxima. Foi uma honra. Professor Cleorbert, parabéns pela sua palestra. Aliás, uma aula, né, muito didática, nos ensinando, nos conscientizando. Nós estamos vivendo realmente na sociedade da informação e tem muita coisa no nosso dia a dia que realmente a gente desconhece. Muito obrigada pela excelente palestra. Parabenizo o senhor em nome da UAB Roraima pela excelente palestra. Tema este importantíssimo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que inaugura uma nova cultura de privacidade e de coleta e de proteção de dados no nosso país, o que demanda, professor, uma conscientização de toda a sociedade acerca da importância desses dados pessoais e de seus reflexos nos direitos humanos, como a liberdade, a privacidade e o livre desenvolvimento da pessoa natural. O senhor está de parabéns, professor, pela sua aula, pela sua palestra. Antes de passar a palavra ao nosso convidado, o doutor Bruno, tem alguns participantes aqui, eu peço venha, tá? Gostaria que o senhor respondesse, são só 3 perguntas, e eu vou fazer aqui para o senhor. O Kevin está perguntando o seguinte: com o avanço da tecnologia, como fica a proteção dos dados, seja das pessoas ou empresas no âmbito jurídico? Kevin, a gente tem, em primeiro lugar, eu vou fazer aqui vou repisar o que a doutora acabou de dizer. Eu gosto de fazer menção aos colegas de mesa, eu acho isso importante também, e ela falou num tema muito importante que chama-se educação digital. Mais do que termos mecanismos tecnológicos e também administrativos, ou seja, políticas de segurança que devem ser conscientizadas nas empresas, as pessoas têm que ser capacitadas, claro, para que elas possam proteger nossos dados, mas todos nós temos que passar por uma nova infância, um novo jardim de infância em relação à educação digital, que é uma das bandeiras que eu muito levanto. A gente tem que reaprender a utilizar a tecnologia, a gente não deve fornecer dados pessoais, a não ser que a gente saiba realmente como é que aquilo está funcionando. E a LGPD veio exatamente para tentar dar transparência a como esses dados são armazenados nas empresas e como é que elas estão protegendo esses dados também. Claro, é uma corrida de cão e rato, né, de gato e rato, na realidade. Os cibercriminosos aprendem técnicas novas e nós, do lado branco da força, tentamos proteger as empresas por outro lado, mas, claro, sempre tentando dar respostas à sociedade aí para que haja confiabilidade nas relações entre as pessoas, porque no frigir dos ovos, a nossa grande preocupação é com os seres humanos, né? São os direitos humanos que devem estar acima de tudo isso, e a LGPD vem como nova norma também para promover, para reverenciar esses direitos. Eu espero ter respondido a contento, tem coisas técnicas que eu poderia falar, mas eu prefiro ir por essa linha.
Tá bom, Kevin? Um abraço. Obrigada, professor. Respondeu sim. A outra pergunta é do Gustavo Henrique Fernandes. LGPD ainda assim parece muito obscuro. Há mercado, mas onde está esse mercado? Quem são os clientes? Gustavo, os clientes, como falei agora há alguns minutos, são todas as empresas de todos os órgãos públicos que lidam com dados pessoais. Quase sempre essas empresas têm utilização de dados pessoais e, como eu disse, as multas já estão acontecendo, a fiscalização já está acontecendo, não somente pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada, inclusive, pela própria LGPD como novo órgão de fiscalização, mas também pelo próprio PROCON. Já existem ações judiciais, já existem decisões de juizados especiais em relação a danos morais, a compensação por vazamento de dados. Então, as coisas já estão acontecendo. Claro, em algumas regiões do país, é como se não houvesse pandemia de vazamento de dados, né? As pessoas estão agindo como se não precisassem se adequar à lei, mas eu digo para você que essa lei ela não é de faz de conta, não é aquela lei que não vai pegar. A LGPD já existe e as coisas já estão acontecendo. Os órgãos de fiscalização já estão fazendo o dever de casa nesse sentido, e as empresas estão correndo para fazer essas implementações. Comecem vocês a participar dos grupos de debate na internet, procurem grupos no Telegram, no WhatsApp, no próprio LinkedIn, no Facebook também, se aproximem dos profissionais que falam sobre isso, que com certeza vocês vão ver que há muito mercado, com certeza, em qualquer região que seja do país. Algumas já começam logo, São Paulo é o olho do furacão, que é onde estou, mas as outras vão acompanhando, né, por conta do movimento desse furacão, termina que todo mundo vai ter que se adequar a hora ou outra. E quem estiver capacitado, quem estiver preparado, com certeza vai ter mais louros nesse contexto. Eu passo a fala novamente à doutora Cristiane para a terceira pergunta. Professor, que maravilha. Obrigada por tantos esclarecimentos. Só mais uma última pergunta, aí eu vou passar a fala ao nosso convidado especial, doutor Bruno. Até que ponto o armazenamento de dados, mesmo após a exclusão de contas em sites, apps, é necessário, professor? O armazenamento de dados ele pode ser provocado por força da lei, pode ser que alguém, um órgão de fiscalização, ou as próprias forças da lei, por exemplo, as polícias ou o Ministério Público ou uma ordem judicial, exijam que esse armazenamento seja feito. E também pode acontecer de os dados terem se tornado anonimizados, que é uma expressão que está no meio está na LGPD e também nesse ínterim de proteção de dados. É quando você desvincula os dados originais dos titulares. Lá aparecia o nome, o endereço, o telefone, a altura, não sei o que, você exclui essas informações. Ou então usa alguma outra técnica para que você não vincule mais aqueles dados a essas pessoas e você vai poder armazenar esses dados ali também de maneira anonimizada, que são dados que não são protegidos pela própria LGPD. Outro ponto que merece ser falado são dados para fim de pesquisa, por exemplo, por órgãos de pesquisa. Eles podem fazer isso sempre dentro dos princípios, sempre dentro da lealdade que a LGPD exige, não por má fé. Se a má fé for comprovada, tanto as pessoas donas daqueles dados, quanto os próprios órgãos de fiscalização e mesmo, até mesmo o judiciário poderão intervir para sancionar, para punir aquele órgão de pesquisa que porventura esteja ainda armazenando aqueles dados de maneira irregular. Existem outras hipóteses, mas essas são as três principais que me vêm à cabeça como mais importantes nesse momento. Retorno a fala novamente à doutora Cristiane Rodrigues. Professor Cleubert, muito obrigada por ter respondido as perguntas de forma clara, de forma objetiva, tá? Nós agradecemos muito essa tarde com o senhor. Quando a palestra é boa, a gente nem vê o tempo passar, né? E, com certeza, nossos convidados também estão pensando da mesma forma.